Mais uma vez, Deus nos abençoe. Amém. E nos colocamos de pé. Vamos no livro de Éfeso 6, versículo 10. Quem encontrou, pode começar já a fazer a leitura. Éfeso, capítulo 6, começamos no versículo 10. Irmão René, tem que ficar atento à leitura. Sim. Porque na igreja não pode só falar com as pessoas. Sim. Tem que falar com várias pessoas. Várias pessoas. Que seja nas orações, quando o irmão diga que quem pode orar, qualquer pessoa pode orar em qualquer língua. Muitos receios que nós temos, vou só orar em Kikongo. Pode orar em Kikongo. Vou orar em francês. Ore em francês. Vou orar naquela língua. Ore. Amém? Amém. Na casa de Deus não são duas pessoas que podem falar. Todos nós podemos falar. Amém? Amém. É a nossa casa. Irmão René, começa a se preparar mesmo a fazer a leitura. Sim, está bem. Estamos no Éfeso 6, começamos no capítulo, no versículo 10. 10. Só 10? 10 vai até lá embaixo. Sim, tá. Ok, faça a leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Revesti-vos de... Irmão, para ainda. Eu vou orar. Senhor Deus, estamos aqui a fazer a leitura da sua palavra com essa inteligência. Tu vem decifrar o que lá está escondido para o bem das nossas almas. Nos ajude a entender, em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim temos que irmão continuar a leitura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as estátuas ciladas astutas ciladas do diabo. Para aí, irmão. Aqui, pode sentar, irmão. Vamos continuar a leitura. E no princípio, irmão Evaristo leu no Filipenses 4. E irmão pega Filipenses 4. Como ele dizia, Filipenses se encontra no mundo. É um problema para a gente procurar na Bíblia. Filipenses. Depois do que nós temos no Efésios, depois do Efésios vem o Filipenses. Aonde que irmão lê Éfeso? Agora avançar Filipenses capítulo 4, versículo 4. Lê 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ok. Vai no 1 de Tessalonicenses 5, 16. 1 de Tessalonicenses 5. 5 versículo 16. Regozijai-vos sempre. Amém. Regozijai-vos sempre. 1 de Tessalonicenses 5, 16. No Filipenses 4. Deus está sempre a insistir a mesma coisa. O que o irmão nos falou no princípio do culto? O que aquele versículo está nos ensinando? Quando nós estamos a vir na igreja, devemos ir na igreja não com os católicos para cumprir a formalidade. Se o façamos, não são diferentes a eles. Quando nós estamos a vir na casa do Senhor, a primeira coisa que nós devemos ter é alegria. E alegria de salvação. Porque estamos aí na casa do Senhor,
para receber um tesouro que nunca terá o fim. Amém. E na casa de Deus, todos os dias, há sempre uma coisa nova. Podemos pegar João 3,16. Um ano. Saiba que todos os dias haverá sempre uma coisa nova. Se a pregação não edifica a igreja, não é o Espírito Santo. O que nos leva na igreja é a alegria de salvação. E Davi dizia, Salmo 122:1, alegrei-me quando me disser, vão ao casa do Senhor. Seja qualquer trabalho que tem a ver com Deus, faça sempre isso com alegria. Amém. Seja que tu queres orar em casa, os alunos façam a tarefa, porque é uma recomendação do professor. Às vezes não vou fazer, está a fazer só por fazer, porque o professor mandou. Mas as coisas de Deus, Deus não obriga a ninguém. Deus não nos obriga. Para vir cultuar, Deus não nos obriga. Mas Deus disse, quem quiser, perante a nós, Ele colocou dois caminhos. Acaba a nós, não acaba a Deus. A nós de fazer a escolha. E quando escolhemos a verdade, devemos seguir a verdade com alegria. Amém. Estamos aí para evangelizar. Irmão, que seja um dia de alegria para toda a igreja. Muitas vezes nós consideramos é uma tarefa, nos aumentaram a tarefa. O meu descanso seria, nos aumentaram. Ninguém nos aumentou. Aqui não tem um ditador que diz tem que ser e será. Não existe. Somos nós que votamos. Da maneira que nós votamos, podemos também revogar. Porque Deus não nos obrigou a começar a evangelizar. Aqui. Na Bíblia é uma recomendação. Mas aqui Deus não nos obrigou. É o desejo nosso para cumprir a palavra de Deus. E quando chega o dia para evangelizar, que seja um dia de alegria. Os dias do culto, quinta-feira, deve ser um dia diferente de todos os dias que nós temos aqui na terra. Seja grande a tarefa, mas deve ser um dia diferente. E está fazendo culto. Está fazendo, quer dizer, quando alguém tem uma boa notícia, não sei se acontece nos nossos corações, mas creio que sim. Irmão, amanhã eu venho buscar 50 mil euros. Eu? Sim, você. Pode começar a trabalhar, esquecer aquela notícia, não é? A trabalhar, mas vai ver o teu coração, está te levar a te dizer, você tem uma boa coisa, vamos a pensar, qual é a boa coisa que eu tenho? 50 mil. Não acontece? Nos acontece. E quintas-feiras deve ser dessa forma para a igreja do Senhor. Amém. Nós não queremos nos reunirmos e chegar ao fim, uma pessoa foi, duas foi, três foram e o restante ficaram. Não é que nós queremos. Amém. Amém. O nosso objetivo é só um. Aqui o nosso objetivo é só um. Qual é o objetivo? Façamos tudo o que é possível, vivamos a palavra de Deus, chegar até a santificação, batismo do Espírito Santo e ficar
ficamos como a mercadoria, o contentor selado. Amém. Aguardando só. Chegou. Vamos. Como é que nós devemos lá chegar? Através das pregações. Eu ontem estava a falar com a minha esposa em casa, eu estava a dizer o seguinte: a vida cristã, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é conhecimento sim. É conhecimento, a Bíblia diz, no último tempo o conhecimento aumentará. Isso é verdade. Mas esse conhecimento, quando quando alguém fica sentado no conhecimento só, ele se torna como os professores da universidade. Irmão, em português é quê? Em francês se chama doyen. Está vendo o doyen dele? Aquele doyen é um professor da universidade que já lecionou 10 anos, 15 anos, quer dizer, já é experiente naquela matéria. Quer dizer, ele já tem muito conhecimento, mas aquele conhecimento não é a sua vida. Amém. Amém. Ele tem conhecimento, mas o conhecimento não é a vida, é o que ele pratica. Mas na Bíblia é diferente. Quando ouvimos só uma coisa que tu não fazia, no mesmo dia, na mesma hora, muda a sua vida. Amém. Tira aquilo. Tira aquilo. Amém. E nós estamos a falar a maior batalha jamais pelejada. Falamos como que essa batalha começou. Vimos que a batalha começou nos céus. Depois desceu aqui na terra. Aqui na terra, como nós dissemos, todo que combate tem um lugar. É um lugar fixo. Vão lutar aonde? O Ucrânia está a lutar, já lutar com a Rússia. Aonde? Na região X. Aonde também vão lutar aonde? No Dundo. Quer dizer, tem um lugar aonde que se passa a luta. E a luta entre os espíritos malignos e de Deus lutam agora na mente do ser humano. Nos braços não, nos pés não, mas está na mente. O diabo veio, pegou a mente, o Deus desceu, entrou no coração. O coração pensa, a mente também pensa. Quando alguém recebe o Espírito Santo não vem na cabeça, não. Vai aonde? No coração, porque aí se encontra a alma. E essa luta, nós dissemos, não vamos vencer esta luta. Mas é uma luta para resistir. Razão pela qual veremos um filho de Deus, temia Deus, tinha uma vida assim que Deus lhe dava. Basta ele negligenciar um bocadinho, o diabo faz o quê? Entra. Quer dizer, é uma luta que devemos resistir todos os dias. Razão pela qual a Bíblia diz: orai sem cessar. Amém. Não é que, como oraste de manhã, 11 horas o diabo não virá, ele virá. Amém. E nós vimos que a responsabilidade, o homem também tem a responsabilidade. Foi a Eva que abriu a sua mente para que o diabo possa penetrar. E a nós aqui, façam atenção. Irmãs e irmãs, o nosso inimigo não será adultério nada. Já lhe vencemos. Não vão dizer, pai e mãe, ele roubou. Não.
Já vencemos aquilo. Mas o nosso grande inimigo hoje é a falsa doutrina. O que pode nos enganar hoje é a falsa doutrina. Faça atenção nos ouvidos. Eu estava a assistir, alguém estava pregando nas redes sociais e eu estava a seguir. Afinal de contas, quando começou, até logo só tirei mesmo. Quando passou o pregador, ainda estava ali. Esse homem está justo. Ele estava bêbado. É da mensagem. Quando passou, logo foi na fotografia de uma banda, levantou a mão e começou a orar. Eu disse, esse é quem? Depois, no fim, em vez de ler a Bíblia, disse, o vosso Jesus Cristo já passou, vamos ler agora o Jesus Cristo que é o branco. Na mensagem. E se esta coisa nos chegar aqui, vamos também vencer aquilo. Mas, cuidado. Os ensinamentos que nós estamos a ouvir, quando vamos chegar ao fim, se ninguém vai ao arrebatamento, é com ele. É com ele. E nós vimos que a grande batalha, o homem tem a responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De abrir a mente ou de fechar. Irmão, o diabo não obriga ninguém, como Deus também não obriga a ninguém. O diabo leva a proposta da maneira que ele levou Mateus 4 e Lucas 4. Tentação do Senhor Jesus Cristo. Levou ao Senhor as propostas. Essas propostas o diabo leva a todos nós. Levou ao Senhor, se tu és, faça isso, eu vou te dar isso. O Senhor fechou a sua mente, o diabo lhe resistiu, o diabo fugiu. E as tentações muitas, leiam bem a Bíblia. Não podemos começar a ler a Bíblia como as igrejas nacionais não. Leiam bem a Bíblia. A Bíblia diz, Jesus Cristo foi levado por Espírito. O Espírito Santo que levou o Senhor para ser tentado. Deus queria provar ao Senhor seu filho. Jesus Cristo aqui na terra era como filho de Deus. Deus, a Bíblia diz, foi levado o Senhor pelo Espírito Santo que ele levou para ser tentado, para lhe provar. E se ele caísse, a missão também seria nula. Amém. Amém. Muitas vezes também Deus prova a nossa fé. Prova a nossa fé. Olha, os homens do mundo nos ensinaram muito. Tem na Suíça, França também. Na França é Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc em português. Joana d'Arc. Na Suíça é Guilherme T. São em Angola, eu vou ir aqui. Em Angola. Eu vou ir da nação. Em Angola aqui. Será? Não faz nada. Mas eu não me lembro de estar lá. Ok, ele está lá. Olha o que ele faz. Guilherme, a Suíça estava invadida. A Suíça invadida. Os militares suíços, todos eles fugiram. Quem vai enfrentar? Olha, herói, é tipo David. Vou só pegar mesmo da Bíblia o David. O herói é o David. Quando o exército estrangeiro desafiou o exército de Deus, o que ele fez? Não calou. Saiu. E se matasse o David naquele dia, seria ele herói. Foi isso que eu duvidei do quê?
Porque o Guilherme fez a mesma coisa. Guilherme saiu, viu que todo o exército fugiu. Ele ficou. Se esse estrangeiro entrar no país, como é que nós seremos? O que ele fez? Tinha mulher com uma filha pequena. Saiu, começou a gritar. Vencemos! Não venceram. Vencemos! Quando os militares ouviram aquele grito, vencemos, pensaram que na verdade também venceram. Quando eles estão a sair, Guilherme tem à frente, o inimigo viu o homem a gritar, vencemos, começaram a lhe dar balas. Naquele tempo era o que? As flechas. Guilherme recebe as flechas, cai. E o exército dele, que estavam a lhe seguir atrás, naquela palavra, a seguir com aquela coragem, quando os inimigos ouviram, eles fugiram. Os heróis. Por isso que eu disse, aquela aí não fez nada. Os heróis. Quando Guilherme cai, o seu exército lá chegou, falou a eles, olha, eu vou morrer, mas deixei uma filha. É o herói na Suíça, até hoje. João d'Arc também é a mesma coisa. O Davi também é a mesma coisa. Jesus Cristo também foi a mesma. O grande herói é o Senhor Jesus Cristo. O diabo a desafiar, a nos maltratar, o Senhor aceitou. Heróis são aquele irmão, não são os políticos, são aqueles que morrem para o bem do povo. E o Senhor nosso morreu. O diabo entrou na mente só para nos dar o medo. Quando nos leva à proposta e nos faz entender que sem pecado não podemos viver. O diabo faz entender aos cristãos que sem o pecado não vão casar. Sem amor não vais casar. As nossas jovens leva a nós pensando que sem o pecado tu não vai trabalhar. Tem que mentir para trabalhar. O diabo nos leva àquelas propostas. E nós, sendo a igreja, sabemos que sem pecado, aliás, a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. O diabo nos leva a entender como ser, sem a corrupção, nós não vamos viver. Tudo para tentar a nossa mente. Mas quando ele tentou ao Senhor, o Senhor resistiu. E nós vimos como é que o diabo nos combate todos os dias, todas as horas. Mas, graças a Deus, aonde que nós estamos a ler hoje, no Éfeso, irmão, volta aí, então nos dá conselho agora. Então nos dá conselho. No Éfeso 6, então nos dá, vai no 11. No 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos, a igreja, a nossa vida individualmente, todas as famílias, todo crente, a igreja deve revestir. Continua, irmão. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lista onde? No 13, né? Não, no 11. Determina 12. Agora vai 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais revestir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo exigidos os vossos lobos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Para aí. Vamos no 14. Tendo cingidos os vossos lombos Sim. com a verdade. Os vossos lombos com a verdade. O que é o lombos? Lombos. Em português, não? Lombos é como costelas. É essa parte central. Está vendo? Essa parte aqui central. Né? É aquilo que chama lombos. É a parte central. Nessa parte central, a central da nossa vida, devemos revestir o quê? Com a palavra de Deus. Quando nós cantamos, firme nas promessas do meu Salvador, você pensa à toa, em vão. Devemos revestir as almas de Deus, não são as almas do mundo. O que Deus nos pede para revestir é a palavra. Sabe por que a palavra? Sabe por que a palavra? Porque quando o diabo tentou ao Senhor, Deus lhe resistiu com que? Com a palavra. Irmão, vamos mudar a nossa maneira de orar. Quando estás a orar, a Bíblia diz, não multiplica as palavras em vão. Qual é a oração dos cristãos? A nossa oração, podemos orar uma hora, mas a nossa oração dentro deve encostar as promessas de Deus. Deus, estou a te glorificar porque você me fez isso. Lembrai, os cristãos devem ter os versículos de base. Quando Jonas estava quase a morrer, que foi a sua oração? Os cristãos devemos andar com aquelas orações. São os exemplos que eles fizeram para nós. Devemos conhecer o Sansão, quando chegou na última hora, o que ele fez? Que foi a sua oração? Que foi a sua oração? O Paulo lhe mataram. O Pedro lhe disseram, vamos crucificar, disse, espera ainda. Temos os santos, devemos fazer a oração, Deus nos dá, porque tu deste nesses aqui. E se não temos a palavra revelada, seja a nossa oração, é uma oração revelada. Amém. Temos a palavra revelada, a oração também é revelada. Os outros rezam, diabo vou te pisar. Nós nunca oramos dessa forma. Temos a oração revelada, na base da revelação. E na revelação, oramos com os versículos bíblicos dentro. Apanhamos Deus na sua própria palavra. Deus, estamos numa era, a juventude está corrompida, mas a Bíblia diz, havia duas filhas de Ló, em Sodoma e Gomorra, saíram virgens. Amém. É uma boa oração para teus filhos e tuas filhas. No tempo do Noé, havia a terra corrompida, mas a família do Noé entraram. É uma boa oração. Deus nos pede, devemos conhecer a palavra de Deus. É uma arma. É a razão pela qual devemos ler a palavra e ler o profeta. Amém. Irmão, continua. A segunda,
versículo 14, né? 15. Não, 15. E calçados os pés na preparação. Não, saíste. No 14 no fim. 14 no fim. Depois dos lombos. Lombos e vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça. O que é a couraça? A coisa que Deus está nos mandando revestir para o mundo é uma loucura, não é verdade? Para ir batalhar, Deus não está a dizer, leva a sua palavra. Depois, a couraça da justiça. O que isso é? Fazer o que é correto. Fazer o que é correto. Irmão, irmã, não vamos deixar que o mundo nos dirija não, não e não. Não vamos fazer isso. Devemos viver a justiça de Deus. Primeiramente, a Bíblia diz, se a vossa justiça, olha, numa outra linguagem, se a nossa justiça, sabe que os políticos vivem mesmo nas leis? Eles sabem, se eu cometer, fazer alguma coisa, como sou político, a média está a minha atrás. Todos os jornalistas controlam a minha vida. Eu devo andar nas leis. Mas a Bíblia diz, se a nossa justiça não ultrapassar deles, não vamos entrar. Irmã, devemos fazer o que é correto. Amém. Afinal, viver corretamente é uma arma. Amém. Sabe por quê? A Bíblia diz, temos um inimigo que nos queixa dia e noite. Se somos corretos, quando ele vai nos queixar, como queixou a Jó, o que é que Deus falou? No meu filho, ele leva uma vida correta. Quando estamos na escola a trabalhar, irmã, pode sentar. Estamos a trabalhar. No trabalho, perdeu-se 50 euros. Ei, quem estão aqui? Eram 10 trabalhadores. Então, quem tirou os 50 é entre vocês 10. Mas os filhos de Deus devem atingir um nível que o proprietário vai dizer, não, Evaristo não. Estava ali no grupo, mas eu lhe conheço. Ele não pode tirar. É só entre vocês 9. É difícil, não é? Mas é fácil. Que o teu patrão, tu trabalha com a calça a irmã, é a verdade. Se o teu patrão te obrigar a trabalhar com a calça, trabalha. Diga nela, porque você que me obrigou, eu vou meter. Só no teu serviço. Quando for a hora chegar, antes de sair, vai trocar. Para que ela possa saber que estou aqui a trabalhar, tem uma empregada que é filha de Deus. Como é que nas nossas empresas não nos conhecem que nós somos cristãos? Que tipo de cristão nós somos? Porque nós, quando ele ofendeu o patrão, todos nós estamos ofendendo. Nos grupos, criamos os grupos dos rebeldes das empresas. Filho de Deus também está lá dentro. Amém. Amém. É difícil. Mas devemos mudar a nossa vida. O cristão é cristão. Os alunos. Quando o professor abstém os alunos que se aplicam na escola, primeiramente deve ser os nossos filhos, nossas filhas. Amém. Amém. Porque vocês estão a ouvir a palavra de Deus. As mulheres, as nossas irmãs, no trabalho. Quando nós trabalhamos com alguém, primeiramente ela
ele ou ela deve saber que você é cristão. Não esconde. Muitos de nós escondemos porque não vivamos corretamente. Porque ele também sabe, os cristãos vivem corretamente. Devemos fazer. Amém. O terceiro. Versículo 15. Continua. E Paramos 14, agora 15. 15, sim. E cansados os pés na preparação do Evangelho da Paz, Para. Preparação do Evangelho da Paz. O que o profeta explica isso? Fica pronto, pronta, em cada momento que eu vou te dizer, vamos evangelizar com a alegria. Nós nunca interpretamos como os outros. E recebemos um profeta. Quando disser, vamos evangelizar, fica pronto e tem aquele desejo. Às vezes o trabalho vai te impedir, mas desde que você tem aquele desejo, é uma arma. Amém. Não preocupa de quê? Sabe da terminologia o que o profeta falou? Não pode expulsar um demônio a gritar. Sabe disso? Em nome do Senhor, sai! Não! Demônio só sai em nome do Senhor, porque ele vai. Amém! Porque você tem as armas. Mas quem não tem, são aqueles que gritam, sai, sai. Não. Amém. Isso é a mensagem. Expulsamos os demônios nas calmas. E agradecemos a Deus com a voz mais alta. Porque Ele merece. O demônio não merece o meu grito. Ele não merece. Ele não merece. O demônio sai em nome do Senhor, vai. Ele sai e vai. Porque você tem as armas. Irmão, vamos. A quarta. 16. Esse evangelho aqui de paz significa alegria. Quer dizer, estamos aí evangelizar com alegria. Não é com a cara, estão me levar só. Irmão, fica morto. Aí porque um problema. Aonde que nós costumamos sair, encontramos os demônios. Melhor de não ir. Irmão, continua. Versículo 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. A fé. Para lá, irmão. O escudo da fé. O que é a fé? A fé é aquele que impede. Temos mais capacete. A capacete é de salvação, não é? O último. A fé é aquilo que nos faz para impedir todas as falsas doutrinas. Sabe que nós temos um grande inimigo hoje? A falsa doutrina. Sem a fé, ninguém é agradável a Deus. Com a fé, o não é construir uma arca. Amém. Amém. Devemos ter a fé. A fé é uma coisa que tu não estás a ver, mas estás a crer que aquilo está a existir. O que lhe combate é a mente. Será? Deus disse, vou te curar. A mente te vai refletir. Se é um hospital, vai ser curado. Expulsamos o demônio. Sai em nome do Senhor. Será que ele saiu? A fé fez a mente refletir. Amém. E a Bíblia diz, tiramos tudo isso, pegamos a fé. E a última, com o qual poderes apagar todos os Não. dados. já. Não era terminado. Vai. Repito. Com o qual poderes apagar todos os dados inflamados no maligno. 17.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Pegai a capacete. Sabe o capacete se põe onde? Na cabeça. A mente fica onde? Na cabeça. Na cabeça. Para que aquelas tentações não penetrem. O que é capacete? Devemos ter o conhecimento da palavra de Deus. A igreja deve conhecer a palavra de Deus. Irmão Branham rezava, dizia o seguinte: havia uma irmã, não foi irmã, irmão, nessa pregação, irmão estava dormindo, viu o Satanás bem fininho perante a ele, lhe apareceu. Quando lhe apareceu, o irmão, ele assustou. Quando ele assusta, o demônio ficou grande. Ficou mais grande. Ficou mais grande. De cada vez que está a ter medo, o demônio estava a ficar grande. O irmão disse: nada, esse aqui estava me engolir. Já fechou a porta. Então o irmão foi pegar a Bíblia. Em nome do Senhor, ficou pequeno. Em nome do... Porque estava a ficar grande, com medo. Quando nós temos... Olha, irmão, já falamos do medo. Vamos insistir mais hoje. Quando nós temos medo na nossa vida, o demônio fica mais grande. Quando temos medo de alguma coisa, de uma doença, essa aqui é a minha doença, já é a tua doença, também vai te matar. Tem um tio é feiticeiro, tio é mágico, não vou lhe visitar, não vou falar com ele. Irmão, vamos tirar isso hoje. Não tenha medo de ninguém. O diabo vai nos fazer nada é nada. Amém. O diabo está nos ouvindo agora. Ouça bem mesmo o diabo. Não vai nos fazer nada é nada. Amém. Estamos nas mãos do Senhor. Jesus Cristo sabe que o Judas Iscariote era feiticeiro. Jesus Cristo lhe falou: entre o feiticeiro e o diabo, quem é mais grande? Entre o feiticeiro e o diabo, quem é o mais grande? O diabo. O diabo. Jesus Cristo falou: um de você é o diabo. Mas Cristo tinha medo dele. Cristo dormia com ele, tinha medo dele. Por que nós temos medo? Se temos medo, não temos armadura. Como aprendemos armadura? Não tenha inimigo na sua vida, na sua família, no trabalho, porque ele é mágico. Não é a razão. Não é a razão. Jesus Cristo dormiu com ele. Lhe chamou de demônio, mas dormia com ele, comia junto. Hoje até para comer com alguém, nós temos medo. De cada vez que estamos a ter medo, aquele espírito está a ficar grande e vai nos engolir. Amém. Amém. Se queremos vencer, tiramos o medo. Não tenha medo. Irmão e irmã, viva a palavra de Deus. Tenha o conhecimento. Pega as armaduras. Ninguém te fará mal aqui na terra. Amém. A Bíblia, Deus diz ao Josué: enquanto que tu vai viver, ninguém vai te enfrentar assim cara a cara. Ninguém te fará mal. Temos medo de quê? As armaduras nós temos. Temos Jesus Cristo. O combate, quem combate é Ele. Medo é de quê?
Amém. Hoje vamos sair aqui libertado. Amém. C'était o avô. Aquele avô não presta daquela nossa rua. Embora avô não é mais que ajuda. Lhe ama. Amém. Fala com ele. Não, aquele trabalho, aquele senhor é que bandeira, aquele mágico. Não tem, eu vou trabalhar contigo, mágico. Eu não tenho problema. Amém. Porque eu tenho Deus em mim. Não tenha medo de nada. Sem pecado, estamos a viver. No trabalho, não tem. Irmão, vamos só tirar o medo. O grande problema que nós temos hoje é o medo. Irmão, quando me disse, quando aquele irmão, o diabo começa a tornar grande. Grande. Quando pensa, tem promessas. Em nome do Senhor, ficou pequeno. E no fim, fugiu. Amém. Devemos resistir, pegar as promessas de Deus, a palavra de Deus, e tiramos o medo em toda a nossa vida. Toda a nossa vida, seja na igreja, irmão, não tenha medo de nada. Aqui o diabo não vai fazer nada. O diabo não vai fazer nada. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Amém. E temos uma triste realidade hoje. Razão para a qual temos muitas consequências. Irmão ou irmã está doente e não comunica na igreja. Quer viajar, não comunica para que a igreja ora para ele. Para nós estamos a pensar que na igreja tem lá pessoas que vão te fazer o quê? Que vão te amarrar, né? Vão amarrar a tua viagem. Ou para morar matei. Na igreja do Senhor temos medo dessas coisas. Na igreja de Deus, medo dessas coisas que não vão falar na igreja, só vão assustar, já foi. Quando vai chegar, alô irmão, já estou aí agora. Antes de sair. Amém. Devemos, não estamos a confiar ao nosso Deus. Devemos confiar que aqui só se passa serviço divino. Amém. 19 até 21. Guarda o teu segredo às 21 e tal. Mas enquanto que estamos nessas 2 horas, Deus está aqui presente. Amém. E leva tuas preocupações. Razão pela qual as pessoas ficam doentes em casa, em vez de levar o doente na igreja, oramos para ele, depois vai ao hospital, ninguém quer fazer, pensando que Deus é triste. É triste. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude. Como é que Deus, se nós próprios não estamos a confiar ao nosso Deus? Tem um problema. Temos aqui quinta-feira, é dia das orações. Se irmão dá sujeito, porque não tem petições, leva petições, ora por mim. Estou sempre a cair no pecado. A igreja vai unir a nossa fé. Vamos orar para ti. Amém. Mas o medo é de quê? Se eu falar, vão perceber que eu levo aquela vida. E quando você leva mesmo, qual é o problema? Você não sabe mesmo. Qual é o problema? Você não sabe mesmo. Amém. Eu falei à minha esposa, ficou bem doente agora. Eu confessei até o irmão Evaristo, nós chegamos. Ficou bem doente, quase a morrer em Angola. Sem brincadeira. Nós erramos. Quando ela sai, não oramos para ela na igreja. Não levamos a petições que a igreja ora por mim, estou a viajar. A Bíblia diz: Deus é aquele que vai guardar a nossa saída até o nosso regresso. Amém. A oração
da igreja do Senhor é diferente das orações das nossas casas. Quando voltamos, na quinta-feira, falamos com o irmão, levou a petição da igreja, oramos e Deus lhe fez graça. Considerando o nosso Deus. As armaduras, temos a palavra de Deus. Vamos tirar o medo? Amém. Vamos tirar o medo? Irmão, não tenha medo de ninguém. Respeita a todos. Medo só de nosso Deus. Com o diabo não vamos entender. Ele pode tudo fazer, não vamos negociar com ele. Se ele quer negociar, vai negociar com Deus. Nós não. Depois Deus vai nos dizer, pode ser que ele é Deus. Amém. Devemos pegar a palavra e andar fé em fé. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos. Amém.